Num corredor silencioso do SBT, Silvio Santos caminha rápido, o rosto sério. Mas quem o segue é a pergunta que ninguém imagina. Antes que a verdade seja revelada, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história como esta, intensa, humana e absolutamente realista. Silvio Santos caminhava pelos corredores do SBT com o passo firme e o sorriso habitual. Aquele sorriso treinado por décadas de televisão, mas que naquele início de tarde carregava um cansaço discreto. As gravações haviam sido longas e o público, como sempre, numeroso. Quando ele saiu do estúdio principal, acenando para alguns funcionários, notou algo que lhe chamou a atenção. Uma senhora magra, cabelos completamente brancos, mantinha certa distância, mas o acompanhava com passos curtos e determinados. Ela parecia perdida, mas não hesitante. Silvio diminuiu o ritmo. "A senhora está procurando alguém?" perguntou com gentileza, já acostumado a fãs que conseguiam burlar seguranças. A idosa parou imediatamente, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Apertava contra o peito uma bolsa de couro antiga, tão desgastada quanto suas mãos cheias de veias aparentes. "Seu Silvio, me desculpe, eu sei que não podia estar aqui, mas eu precisava muito falar com o senhor." A segurança se aproximou, mas Silvio levantou a mão, impedindo qualquer intervenção. Havia algo na expressão da senhora, uma mistura de urgência e fragilidade, que ele não conseguia ignorar. "Qual é seu nome, minha senhora?" "Dona Celina", respondeu ela, com a voz tremida. "Pois bem, Dona Celina, o que a senhora tanto precisa me dizer?" A idosa suspirou fundo, como se reunir coragem fosse uma batalha. "O senhor salvou a minha vida, mas não sabe disso." Silvio franziu o rosto. Aquilo o tirou momentaneamente do personagem público. Ele gesticulou para que ela o acompanhasse até uma sala reservada. Quando entraram, pediu que a deixassem sozinhos. Celina abriu sua bolsa e retirou algo cuidadosamente. Uma fotografia antiga, quase desbotada. Nela, uma família simples assistia televisão reunida na sala. Silvio, jovem, aparecia na tela em preto e branco. "Meu marido dizia que enquanto o senhor estivesse na TV, as coisas dariam certo. Ele confiava no senhor. E, quando ele ficou doente, muito doente, era ao senhor que ele assistia para tentar esquecer a dor." A voz dela começou a falhar. "Mas não é por isso que estou aqui." Ela então puxou outra fotografia, mais recente, uma moça sorridente de uns 30 anos. Silvio percebeu a mudança no ar. "Essa é minha neta", disse Celina, enxugando as lágrimas que teimavam em escorrer. Ela desapareceu há 3 meses. Silvio sentiu o estômago revirar. Estava longe de imaginar que aquela conversa seguiria esse caminho. "Desapareceu? Como assim, minha senhora?" "E a última coisa que ela fez foi escrever uma carta para o senhor." Silvio ficou imóvel. "Para mim? Mas por quê?" Celina então retirou um envelope dobrado, já um pouco amassado, como se tivesse sido manuseado inúmeras vezes. Ela dizia que precisava lhe entregar pessoalmente, que era importante, que era sobre o pai dela. A idosa segurou a mão de Silvio com força surpreendente. "Por favor, me ajude a entender o que ela queria. Eu já fui na polícia, já fui em tudo quanto é lugar. Só sobrou o senhor. Eu não tenho mais ninguém." Silvio respirou fundo. Ali, diante dele, não estava uma fã, não estava uma espectadora, estava uma avó desesperada. E naquele instante, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de seus dias, talvez até mais do que imaginava. "Dona Celina, eu vou até o fim com a senhora e vamos descobrir juntos o que aconteceu com a sua neta." A idosa chorou baixinho. Silvio levantou-se, pegou seu paletó e olhou firme para ela. "Mas antes, me diga onde ela morava. Eu quero ir lá agora." A reação de Celina foi inesperada. Ela respirou profundamente e respondeu: "Eu moro lá agora, seu Silvio. E, se o senhor me permitir, eu gostaria que fosse comigo. Hoje." Silvio, sem hesitar, concordou. Ele não fazia ideia de que, ao abrir aquela porta naquela mesma noite, encontraria algo que faria suas pernas tremerem e seu coração desabar. O carro de Silvio cortou o trânsito de São Paulo com uma lentidão peculiar. Aquele movimento urbano parecia conter a respiração.
como se a cidade soubesse que ali dentro havia algo frágil prestes a se partir. Celina sentou ao lado, as mãos enterradas entre as dobras do casaco, olhos fixos em pontos que só ela via, memórias talvez. Silvio dirigia em silêncio. Não era momento para suas piadas costumeiras. Havia, naquele gesto simples, uma reverência à dor alheia. Ela me chamava de Nina desde que nasceu, contou Celina, como se desatasse um fio que a puxava de volta no tempo. O pai dela trabalhava muito. Trabalhava um bocado. A televisão era a nossa companhia. Quando o filho estava no turno da madrugada, eu ligava a TV só para ouvir o seu programa e fingir que a casa não estava vazia. Silvio desviou o olhar pelo retrovisor. Aquelas palavras tinham o peso de uma confissão que demorou anos para ser feita em voz alta. Chegaram ao prédio. Um edifício antigo na Zona Sul, fachada amarelada, interfone com botões gastos. O zelador os recebeu com um olhar curioso e cansado, metade desconfiança, metade puxa-saco da rotina. Ela mora no 5º, apartamento 504, disse o homem. Sumiu faz uns 3 meses. A polícia passou, a vizinhança falou, ninguém viu nada estranho, só silêncio. Silvio sentiu o estômago apertar. O silêncio entre as pessoas é às vezes mais pesado que qualquer grito. Subiram pelo elevador que rangia. O som metálico marcava cada segundo. No corredor, fotos antigas coladas em porta de madeira, bilhetes de condomínio, um cheiro de café frio atravessando o ar. Quando a chave girou na fechadura do 504, uma onda de calor humano os abafou. Roupas estendidas em varal improvisado dentro do apartamento, louças na pia, figuras de uma vida cotidiana interrompida. Ela saiu apressada, murmurou Celina, vasculhando os cantos com olhos que queriam ler os objetos como um diário. O celular dela estava carregando, a panela ainda no fogo, a TV ligada em volume baixo. Parecia que ia voltar em minutos. Silvio olhou em volta. Não havia sinal de luta, não havia sangue, não havia janelas quebradas. Havia apenas ausência. E a ausência ali tinha o formato de uma cadeira vazia na sala. No quarto, encontraram um caderno com letras miúdas. Eram anotações de tudo. Nomes de pessoas, números de telefone que não respondiam, endereços riscados. Entre as páginas, uma folha destacada com uma palavra repetida até emudecer. Patrão. Em caixa alta, sublinhada 3 vezes. Ela escreveu isso várias vezes, disse Celina, a voz se quebrando. Dizia que precisava falar com o patrão de uma fábrica onde ela trabalhou, mas havia medo também. Medo das pessoas daquele lugar. Silvio pegou um dos papéis com cuidado, como quem segura um relicário. Aquela palavra ecoou em sua cabeça de forma estranha, como se não pertencesse àquele apartamento. Ou talvez pertencesse demais. No fim do corredor, encontraram um vizinho, um rapaz de 30 e poucos anos, tatuagens nas mãos, olhos que não evitavam o confronto. A moça era quieta, trabalhadora, sempre vinha com uma marmita. Um dia notei uns homens na frente do prédio conversando com ela. Pareciam de uniforme, mas não eram policiais. Pareciam saber demais. Ele hesitou, tentando achar coragem para ir mais longe. Da última vez que a vi, ela vinha com um envelope grande na bolsa. Parecia pesada a coisa que ela carregava. Envelope? Silvio repetiu, o cérebro girando 1000 hipóteses. Sim, grande. Parecia documento. Quando ela saiu, foi atrás deles. Do lado de fora tinha um carro preto. Ninguém assinou nada, ninguém fez nada. Só ficou o silêncio de novo. Silvio sentiu a mandíbula apertar. O silêncio que se repetia era um padrão. Portas que se fechavam, vozes que sumiam, pistas que evaporavam. Mas havia um fio, o envelope, o patrão, o medo nos olhos de Celina, que podia talvez puxar uma verdade à tona. Antes de irem embora, Celina se deteve diante de uma estante pequena, com troféus escolares da neta e um ursinho de pelúcia com o nariz gasto. Ela tocou o ursinho devagar, como se pedisse desculpas por não ter evitado o desaparecimento. Ela disse que ia me proteger, sussurrou. Disse que eu não precisava me preocupar tanto. Eu acreditei. E agora eu só tenho essa foto. Ela mostrou outra foto. A moça sorrindo com a mão no ombro de alguém,
cuja face estava cortada da imagem. Um recorte proposital, um vazio no lugar do rosto. Silvio guardou a foto no bolso do paletó como se aquilo fosse um contrato silencioso que o ligava àquela família. Ao sair do prédio, o céu parecia mais pesado. São Paulo continuava sua pressa indiferente, mas ali, entre o vai e vem dos carros, uma sensação se firmava. Havia algo grande e sombrio por trás daquele sumiço, algo que não cabia ao acaso. Silvio, acostumado a enfrentar câmeras e plateias, sentiu pela primeira vez o peso de uma responsabilidade diferente. Não apenas a de entertainer, mas a de homem que decide usar sua voz onde a voz faltava. Vamos atrás do patrão, disse ele com firmeza. Se ela deixou uma pista, vamos segui-la até o fim. Celina assentiu, olhos molhados, mas com um brilho de determinação renovada. Enquanto caminhavam até o carro, um vizinho acenou sorrindo, timidamente. Pequenos gestos, pensou Silvio, podem ser o início de algo maior. Eles não sabiam ainda que, ao puxar aquele fio, encontrariam uma teia que lançaria luz sobre segredos que muitos preferiam manter escondidos, e que o terceiro capítulo traria uma surpresa que mudaria tudo o que já haviam suposto. O endereço anotado no caderno da neta os levou até o bairro do Ipiranga, a poucos quarteirões de antigas fábricas que agora funcionavam como depósitos e centros de logística. O céu de São Paulo começava a escurecer, e as luzes amareladas dos postes davam ao cenário um ar quase industrial, duro, frio, como se a cidade quisesse lembrar que ali ninguém era poupado da realidade. Silvio estacionou o carro diante de um prédio de paredes cinzentas, com janelas altas e uma placa velha onde se lia Fernandes em Filhos Têxteis. Era o tipo de lugar que envelheceu junto com a crise econômica dos anos 2000. Portões enferrujados, segurança ausente e um silêncio que incomodava. Celina apertou o braço de Silvio com força inesperada. Ela trabalhou aqui por 2 anos, até começar a desconfiar de algumas coisas. Que tipo de coisas? Silvio perguntou sem tirar os olhos da fachada. Ela dizia que tinha pagamentos errados, funcionários sem registro, encomendas que saíam de madrugada, e falava de um patrão que ninguém via, mas todo mundo obedecia. Um homem que mandava por bilhetes, mensagens, nunca aparecia. Era como um fantasma dentro da própria fábrica. Fantasma. A palavra ecoou, mas Silvio sabia. Nada ali era sobrenatural. Era humano demais. Eles bateram no portão. Um vigilante magro com olhar desconfiado atendeu. Viemos falar com o responsável pela empresa. Silvio anunciou sem rodeios. O homem estreitou os olhos. A fábrica só abre às 6. Se quiser falar com o supervisor, volte amanhã. Silvio sacou do bolso o cartão corporativo do SBT, com seu nome completo. É sobre uma desaparecida, meu amigo. Vai abrir agora. O vigilante hesitou por alguns segundos, o suficiente para revelar que escondia mais do que simples regras da empresa. Ele olhou para os lados, conferiu se alguém via e finalmente abriu. Vocês têm 5 minutos. Se não encontrarem o que querem, eu nunca vi vocês. A fábrica por dentro era maior do que parecia. Corredores desérticos, máquinas cobertas por lona, poeira acumulada. Em uma mesa improvisada havia uma pasta preta e alguns papéis jogados. Silvio puxou um deles. Notas. Fiscais, mas algo chamava a atenção. Datas inconsistentes, quantidades incompatíveis, assinaturas diferentes de uma mesma mão. Ela descobriu fraude, murmurou Silvio. Eu tentei avisar a minha neta para não mexer com isso, disse Celina com a voz trêmula. Mas ela dizia que precisava denunciar o patrão, que alguém tinha que pagar. Silvio procurou por mais documentos. Abriu gavetas, vasculhou pastas. Em uma delas, encontrou algo que fez seu coração disparar. O mesmo envelope descrito pelo vizinho. Era grande, pardo, pesado. Celina levou a mão à boca. Meu Deus, é o envelope dela. Silvio abriu devagar. Dentro havia fotos, muitas fotos. Funcionários sem equipamentos de proteção. Caminhões carregando caixas na madrugada. Registros de entrada e saída sem identificação.
E o mais assustador, pessoas assinando documentos atrás do galpão, com dinheiro sendo entregue em mãos. Celina levou a mão ao peito. Ela estava juntando provas. E alguém descobriu, completou Silvio, sentindo a tensão subir. Mas então ele encontrou algo ainda pior. Uma folha datilografada, recente, com o nome da neta de Celina, e ao lado uma anotação em vermelho. Resolver urgente, antes que chegue no Silvio. Silvio engoliu seco. Sua cabeça girou. Eles sabiam que ela viria até mim. Celina ficou pálida. O que isso quer dizer? Que queriam machucá-la? Que fariam algo? Antes que Silvio respondesse, o vigilante surgiu correndo. Vocês precisam sair agora! Ele parecia apavorado. O patrão está vindo. Ele não gosta de curiosos. Se pegarem vocês aqui, não vão sair pela porta da frente. Silvio guardou o envelope sob o paletó. Quem é esse patrão? O vigilante olhou para Silvio como se aquilo fosse óbvio e proibido. Não posso dizer. Só sei que ele não trabalha aqui. Ele usa a fábrica como fachada. Quem manda de verdade nunca aparece. E quando aparece, some gente. Celina agarrou o braço de Silvio. Pelo amor de Deus, vamos embora. Silvio assentiu, mas antes de sair fez uma última pergunta, olhando direto nos olhos do vigilante. Você viu a menina? Minha neta Dias? Antes de desaparecer, o homem respirou fundo. Eu vi. Ela veio entregar esse envelope ao supervisor, mas ele não devolveu. E depois, 2 homens a acompanharam até o portão. Ela não quis ir, brigou, gritou, mas eles a levaram até o carro preto. Eu não podia fazer nada. Eles são do patrão, do verdadeiro patrão. Celina desabou contra a parede, soluçando. Silvio assegurou. Ele sentia o sangue ferver. Vamos sair daqui, disse ele firme, e vamos achar essa moça custe o que custar. Mas assim que atravessaram o portão, o carro de Silvio estava com a porta entreaberta, e no banco do motorista havia um bilhete, escrito à mão. 3 palavras apenas. Não procure mais. O plot twist estava completo. A investigação deixava de ser apenas um favor. Agora era pessoal. No caminho de volta, o silêncio dentro do carro era sufocante. O bilhete deixado no banco, aquelas 3 palavras escritas com pressa, porém firmes, parecia pulsar entre eles como uma ameaça viva. Celina segurava o envelope contra o peito, como se aquilo fosse a última lembrança concreta da neta. Silvio, ao volante, respirava fundo, tentando manter a calma que sempre o acompanhou diante das câmeras. Mas ali não havia plateia, não havia roteiro, apenas a realidade crua. Quando chegaram ao estacionamento do SBT, Silvio pediu que Celina subisse com ele até seu camarim. Aqui é seguro, disse, mesmo sem ter certeza absoluta. A idosa assentiu, exausta. O camarim estava iluminado apenas pela luz suave da penteadeira. Silvio sentou-se diante do espelho, mas não se reconheceu. Parecia mais velho, mais cansado, mais impotente. Dona Celina, quem poderia querer intimidar a senhora? Quem ganha alguma coisa com o sumiço da sua neta? Celina respirou fundo, procurando coragem na memória. Ela brigava com um homem da fábrica. Não sei o nome dele, todos chamavam de o supervisor. Mas ela dizia que o verdadeiro patrão era alguém importante, alguém influente, um homem que não podia aparecer porque a empresa tinha contratos com gente grande. Silvio fechou os punhos. Isso não pode ficar assim. Amanhã mesmo eu vou procurar um delegado de confiança. Vou entregar tudo isso. E eles vão fazer o quê? A voz de Celina tremeu. Minha neta já pediu ajuda antes. Ninguém ouviu. Silvio olhou para ela com firmeza. Eles vão ouvir agora. E se não ouvirem, eu vou fazer o país ouvir. Havia uma convicção em sua voz que quebrava qualquer dúvida. Celina assentiu e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Um segurança do SBT bateu à porta discretamente. Seu Silvio, desculpe incomodar. Tem alguém querendo falar com o senhor na portaria lateral. Disse que é urgente e que é sobre a moça desaparecida. Silvio e Celina trocaram um olhar de espanto. Quem é? Silvio perguntou. Não quis dizer o nome, mas parece nervoso, e disse que só fala se o senhor for sozinho. Silvio hesitou. Essa era a regra número 1 de qualquer ameaça, isolar o alvo.
mas o brilho desesperado nos olhos do segurança mostrava que aquilo era real. Eu vou, disse ele finalmente. Celina agarrou o braço dele. Não vá sozinho, pode ser uma armadilha. Se for alguém que sabe algo, não podemos perder a chance. Ele caminhou pelos corredores escuros do SBT, acompanhado apenas do som de seus passos e do coração acelerado. Ao virar a esquina para a saída lateral, viu um homem encostado na sombra, mãos no bolso, capuz cobrindo parte do rosto. "O senhor é o Silvio Santos?" perguntou o estranho, a voz rouca. "E você é quem?" Silvio manteve distância. O homem olhou para os lados aflito e tirou algo do bolso, uma carteira de trabalho. "Eu trabalhei na fábrica. Posso provar. E sei o que aconteceu com a menina." Silvio deu um passo à frente. "Ela está viva?" O homem hesitou. "Eu não sei, mas sei quem mandou pegar ela. Sei quem é o patrão. E vocês estão mexendo com gente grande, gente que compra silêncio, gente que paga para a polícia esquecer." Silvio sentiu o corpo gelar. "Então me diga, quem é ele?" O homem respirou fundo, segurando o nervosismo como podia. "É um empresário que tem contratos com a prefeitura. Usa a fábrica para lavar dinheiro." A menina descobriu. E antes que ela pudesse entregar o envelope, o supervisor avisou o patrão. Eles não podiam deixar ela chegar no senhor. Não podiam deixar isso vir à tona. "E por que você está me contando isso?" O homem tremeu. "Porque eu vi. Eu estava lá. Eles colocaram ela no carro preto." Ela gritou seu nome. Pediu ajuda. "Eu devia ter feito algo, mas..." Ele abaixou a cabeça envergonhado. "Eu só consegui pegar isso." Ele entregou a Silvio uma chave. Pequena, simples, com um número gravado. 37B. É do galpão velho atrás da fábrica. Ninguém entra lá. Mas era onde ela guardava as provas antes de levar para o senhor. Se quiser saber a verdade, começar por lá. Silvio engoliu seco. "E o patrão? Quem é?" O homem abriu a boca, mas a frase não saiu. Seus olhos se arregalaram. De repente, um carro acelerou na esquina. Faróis fortes, um estalo, um tiro. O estranho caiu no chão antes mesmo de Silvio entender o que acontecia. "Não!" Silvio gritou, se abaixando. O carro fugiu em alta velocidade. O homem agonizava, sangue escorrendo no cimento. Ele segurou a mão de Silvio com a pouca força que restava. "Não pare!" murmurou. "É isso que eles querem." E então seus dedos perderam vida. Silvio ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo apenas o barulho distante do trânsito e sua própria respiração descompassada. Ele pegou a chave 37B. Agora era pessoal, imortal. Nada seria como antes. A madrugada engoliu São Paulo com aquele silêncio pesado que só existe nas horas indecisas entre o fim da noite e o começo do dia. Silvio dirigia com as mãos firmes no volante, mas por dentro a mente girava rápido demais. O tiro, o homem caído nos seus braços, a chave fria guardada no bolso do paletó. Celina, no banco ao lado, observava a cidade passar pela janela como se buscasse nos prédios escuros algum sinal da neta. "Tem certeza de que quer fazer isso agora, seu Silvio?" ela perguntou, com a voz atravessada de medo. "Quanto mais tempo a gente esperar, mais tempo eles têm para apagar as pistas", respondeu sem hesitar. O galpão 37B ficava atrás da mesma fábrica que visitaram horas antes. Era uma estrutura antiga, de concreto rachado, cercada por terreno baldio e mato alto. Não havia iluminação pública ali. Apenas a luz amarelada dos faróis do carro atravessava a escuridão. Quando desceram, Celina segurou o braço de Silvio com força. "Se eu soubesse que ia colocar o senhor em risco, eu nunca teria vindo hoje." Silvio apoiou a mão sobre a dela. "A senhora não colocou ninguém em risco. Quem fez isso foi quem mexeu com sua família. Agora, vamos descobrir o que ela tentou me entregar." Ele caminhou até o cadeado do galpão e encaixou a chave 37B. O trinco girou com facilidade, como se ninguém o abrisse há semanas. A porta metálica deslizou, rangendo alto o bastante para ecoar pelo terreno, um aviso involuntário de que estavam entrando num lugar onde não deveriam estar. O interior era amplo, escuro e profundamente frio. A lanterna do celular de Silvio iluminou pilhas de caixas, máquinas antigas e uma mesa de madeira cheia de papéis espalhados, como se alguém tivesse saído às pressas. O ar tinha cheiro de poeira e ferrugem. Celina caminhou devagar, os passos quase inaudíveis.
Ela vinha aqui, Silvio. Eu sinto. A gente vai achar alguma coisa. Ele falava para ela, mas também para si mesmo. Silvio se aproximou da mesa. Entre papéis comuns, encontrou um caderno pequeno com capa azul desbotada. Era o mesmo padrão escolar que vira no apartamento da neta. Quando abriu, lá estavam as anotações. Desta vez mais diretas, mais perigosas. Supervisor repassou valores ao patrão. Depósito clandestino. Funcionários fantasmas. Carga desviada. A prefeitura ignora irregularidades. Próximo passo: procurar Silvio. Celina levou a mão à boca. Meu Deus, era muito maior do que eu imaginava, mas algo ainda chamava mais atenção. No fundo da mesa havia um pendrive preto, escondido sob um maço de papéis. Silvio o ergueu. Ela guardou tudo aqui, disse ele. Se esse pendrive tiver o que eu estou pensando, isso derruba muita gente. Celina tocou o objeto com extremo cuidado. Então é isso que eles querem. É isso que estão tentando esconder. Antes que Silvio respondesse, um barulho ecoou do lado de fora. Passos? Ou algo mais pesado? Ele apagou a lanterna instantaneamente. Fique atrás de mim, sussurrou para Celina. O som se repetiu. Agora mais claro. Alguém caminhava ao redor do galpão. Depois, silêncio. Longo, denso, ameaçador. Silvio respirou fundo. Devem ter nos seguido desde o SBT. Não temos tempo. Correu até outra porta lateral, puxou a maçaneta. Estava trancada. Voltou à mesa, pegou tudo o que podia, o pendrive, o caderno, algumas fotos. Celina tremia, mas permanecia firme ao lado dele. De repente, um feixe de luz atravessou uma das frestas da parede. Lanternas, mais de uma. Eles estão entrando, Silvio disse baixíssimo. Vamos sair pelos fundos. Tem uma janela quebrada ali. Atravessaram o galpão correndo em silêncio, usando as sombras como aliadas. Quando chegaram à janela, Silvio ajudou Celina a passar. Ela desceu com cuidado para o terreno do lado de fora. Mas, quando ele se preparou para segui-la, ouviu vozes dentro do galpão. Procurem! Eles estão aqui dentro. Silvio pulou pela janela. Quando seus pés tocaram o chão, Celina agarrou sua mão com desespero. Vamos, Silvio! Pelo amor de Deus! Eles correram pelo mato alto, iluminados apenas pela lua fraca. Atrás, as lanternas se multiplicavam. Era impossível saber quantas pessoas estavam envolvidas, mas eram muitas. Quando alcançaram o carro, Silvio destravou com um clique nervoso. Entra rápido! Celina mal fechou a porta e Silvio já acelerava, levantando poeira. Pelos retrovisores, as lanternas ficavam menores, mas ainda os seguiam por alguns metros. Só quando dobraram a esquina e entraram numa avenida movimentada é que Silvio permitiu respirar. Eles não iam deixar que a gente levasse nada, ele murmurou. Celina olhou para o pendrive, como se fosse uma bomba prestes a explodir. E se minha neta? E se ela descobriu algo ainda maior? Silvio respirou fundo. Amanhã vamos levar isso a alguém que eu confio, um amigo antigo, um delegado que não tem medo de coisa grande. Celina fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Silvio, o que será que fizeram com ela? Ele hesitou. A gente ainda tem esperança. Ela deixou pistas. Ela lutou. E agora? Não vamos deixar que ela tenha lutado sozinha. Mas enquanto o carro seguia pela madrugada paulista, Silvio sentia um peso insuportável no peito. Porque no fundo ele sabia, quanto mais fundo se cava a verdade, mais escura ela costuma ser. E havia algo no rosto do homem morto, algo nos olhos dele, antes de partir, que Silvio não conseguia esquecer. Ele não tinha dito tudo, e isso significava apenas uma coisa: o pior ainda estava por vir. O amanhecer encontrou São Paulo numa névoa fina, quase metálica. Parecia que a cidade inteira estava suspensa, aguardando algo, ou temendo. Silvio dirigia em silêncio, com Celina ao lado, segurando o pen. Drive como se fosse um crucifixo. Os olhos dela quase não piscavam. Era como se tivesse envelhecido mais 10 anos desde a noite anterior. O destino era uma delegacia discreta, afastada do centro, comandada por alguém em quem Silvio confiava há mais de 2 décadas. O delegado aposentado Luiz Arantes, um policial que jamais aceitou propina e que, por isso mesmo, pagou caro.
isolamento, ameaças, processos forjados, mas era o único que Silvio sabia que não seria comprado. Quando chegaram, Arantes já os aguardava na porta. Os cabelos brancos estavam mais ralos, mas o olhar ainda firme, um olhar de quem já viu demais e por isso mesmo não se assusta fácil. Silvio, você não me liga às 6 da manhã por pouca coisa. É sobre uma desaparecida, respondeu Silvio, direto. E sobre gente grande, muito grande. Arantes franziu a testa, mas abriu caminho para que entrassem. Sentados na pequena sala do delegado, com janelas trancadas e cortinas fechadas, Silvio colocou o pendrive sobre a mesa. Arantes observou como se fosse um artefato e o radioativo. Antes que eu veja o que tem aí, preciso saber no que estou me metendo. Quem é ela? Ele apontou para Celina. A idosa ajeitou o suéter e respirou fundo. Minha neta, delegado, desaparecida, 3 meses, e ninguém faz nada. Arantes assentiu com um respeito silencioso. Vamos abrir isso. Ele conectou o pendrive no computador antigo, quase pré-histórico, que mantinha justamente por não estar integrado a nenhum sistema da polícia. Impossível ser rastreado. Enquanto os arquivos carregavam, Silvio sentiu o coração acelerar. Pastas abriram. Fotos, planilhas, áudio, nomes. Arantes clicou na última. A lista parecia interminável. Nomes de funcionários fantasmas, nomes de empresários, nomes de políticos, nomes de secretários municipais. E então, um nome surgia repetidamente em vermelho, destacado pela própria neta de Celina. Marcelo Rocha, contratos municipais, operação de cobertura. Silvio franziu o senho. Marcelo Rocha? Celina o encarou surpresa. O senhor conhece? Silvio se recostou na cadeira, como se o nome tivesse-lhe acertado no estômago. Ele não é só empresário. Ele também é dono de uma produtora de eventos. Já patrocinou quadros no SBT anos atrás. Sempre me tratou com cordialidade exagerada. Disse que era fã do programa. Arantes olhou para Silvio com a seriedade de quem monta um quebra-cabeça perigoso. Esse homem apareceu envolvido em 2 investigações passadas. Lavagem de dinheiro, contratos superfaturados com a prefeitura, mas sempre escapou. E agora está no centro do sumiço da menina. O delegado abriu outra pasta. Áudio. Havia uma gravação, curta, chamada Saída 07.mp3. Arantes apertou play. A voz da neta de Celina surgiu, trêmula, mas determinada. Eu sei quem é o patrão. Tenho tudo gravado. Vou entregar para o Silvio Santos. Pelo menos assim, ninguém vai conseguir me calar. Depois outra voz masculina ríspida. Você fala demais. E o som de passos rápidos. Uma porta batendo. Um grito abafado. Fim da gravação. Celina colocou a mão na boca, sufocando o choro. É a voz dela. Meu Deus, é a voz dela. Silvio fechou os olhos, sentindo os punhos tremerem com uma mistura de raiva e impotência. Aquela gravação o perfurava por dentro. Arantes respirou fundo. Com isso aqui, eu posso acionar a federal, mas primeiro preciso garantir que vocês 2 mantenham discrição total. Esse Marcelo Rocha tem contatos. Ele não vai deixar barato. Delegado, Silvio disse com firmeza. Esse homem já matou um inocente ontem. Vai continuar matando para apagar o próprio rastro. Não podemos esperar. Arantes ficou em silêncio por um instante, pensando. Então, pegou uma pasta de couro e começou a organizar os arquivos impressos. Eu vou levar isso para alguém que ainda está na ativa, um cara correto. Mas antes disso, Celina, preciso perguntar uma coisa delicada. A idosa enxugou as lágrimas. Pergunte, sua neta tinha algum vínculo com esse Marcelo Rocha? Algo que você saiba? Um contato anterior? Celina balançou a cabeça imediatamente. Nunca. Ela tinha nojo de gente rica demais. Dizia que precisava trabalhar com dignidade. Não se misturava com quem ela não confiava. Silvio olhou para o delegado. Então ele a sequestrou por causa das provas. Só por isso. Arantes respirou fundo. Talvez. Silvio percebeu o tom. Era o tom de alguém que sabe mais do que está dizendo.
Fala, Luiz. Você é direto. Desde quando mede palavras? O delegado o encarou. Porque tem algo que vocês precisam ver antes de eu entregar esse material às autoridades. Ele abriu a pasta fotos. Entre dezenas de imagens, havia uma em especial que congelou o ar da sala. A neta de Celina, em frente à fábrica, sorriso discreto. E atrás dela, conversando com o supervisor, o próprio Marcelo Rocha. Silvio sentiu o chão sumir. Celina levou as mãos ao peito, cambaleando. Isso não é impossível. Ela nunca me contou, nunca. Arantes aumentou a foto. Parece que eles se conheciam, sim. E isso muda tudo, Silvio. Silvio encarou o delegado, a respiração curta. Muda o quê, Luiz? O delegado respondeu devagar, como se a verdade tivesse peso próprio, porque talvez esse desaparecimento não seja só sobre as provas que ela coletou. Arantes virou a foto para eles. Talvez ela estivesse envolvida muito mais profundamente com esse homem, e talvez soubesse um segredo que a colocava em risco há muito mais tempo do que imaginávamos. A verdade começava a mudar de forma, e o que Silvio pensava conhecer estava prestes a ruir. O dia já estava alto quando saíram da delegacia de Arantes, mas o sol parecia não tocar neles. Silvio caminhava como se carregasse toneladas. Celina, ao lado, parecia menor do que nunca, como se a revelação da foto tivesse arrancado dela o pouco de chão que ainda restava. No carro, o silêncio era tão espesso que chegava a machucar. Seu Silvio, Celina finalmente murmurou. O senhor acha que minha neta se envolveu com esse homem? Silvio manteve os olhos na rua, mas sua voz saiu baixa. Acho que ela tinha medo de te contar alguma coisa. E acho que isso começa na casa dela, no apartamento. Tem algo lá que a gente não viu. Celina enxugou o rosto. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que só vimos o óbvio, mas gente com medo deixa pistas sem perceber. Vamos voltar lá. Quando estacionaram novamente diante do prédio antigo, o porteiro se levantou assustado, reconhecendo-os. Voltaram? A polícia apareceu cedo por aqui, revistando o prédio inteiro. Silvio franziu o olhar. Quem chamou a polícia? Um grupo de homens. Disseram que era da delegacia central. Silvio e Celina se entreolharam. Eles não eram da polícia, murmurou Silvio. Subiram rápido. O corredor estava silencioso demais, como se aguardasse sua chegada. Quando Celina abriu a porta do 504, o ar pesado os atingiu de imediato. Alguém tinha revistado o apartamento. Gavetas abertas, armário revirado, fotos pelo chão, o colchão arrancado da cama. Meu Deus! Celina sussurrou, a mão trêmula na boca. Silvio caminhou devagar, observando cada detalhe. A destruição não era aleatória. Procuravam algo específico, algo que ainda não tinham encontrado, algo que só a neta sabia onde estava. Ele parou ao lado da penteadeira. Havia marcas de poeira interrompidas, como se algo tivesse sido retirado dali recentemente. Um pequeno porta-joias estava aberto, vazio, mas Silvio notou algo que passou despercebido antes. O fundo era falso. Ele levantou a tampa interna e ali estava, uma chave, dourada, pequena, com um número gravado, 213. Celina levou a mão ao peito. Ela nunca me falou dessa chave. Silvio segurou o objeto pesado como um tiro. Deve ser de algum armário. Depósito. Algo que ela queria deixar escondido de todos. Ao examinar o porta-joias, percebeu algo preso entre o fundo falso e a base. Um pedaço de envelope rasgado. Ele puxou com cuidado. Dentro, encontrou um bilhete manuscrito da própria neta. Se algo acontecer comigo, procure pelo apeto 213. A verdade está lá, Nina. Me perdoa. Celina desabou no chão. Não era choro, era desamparo. Por que ela me pediria perdão? Eu era só a avó dela. Eu só queria protegê-la. Silvio se ajoelhou e segurou suas mãos. Ela queria te poupar. E isso foi o maior amor que ela teve. Mas o número 213 queimava nas mãos dele. E havia apenas um prédio no endereço do bilhete. O edifício, vizinho, conectado ao 504 por uma área compartilhada. Subiram novamente. Encontraram o corredor do prédio ao lado, com pouca iluminação e cheiro de mofo. O porteiro os reconheceu, mas desta vez apenas abaixou a cabeça, como se tivesse sido instruído a não perguntar nada.
Quando chegaram diante do 213, Silvio sentiu uma onda fria percorrer suas costas. Ele encaixou a chave. A porta abriu com suavidade. O apartamento estava vazio, completamente vazio, sem móveis, sem sinais de gente. Parecia não ser usado havia anos, mas no centro da sala havia uma única caixa de papelão. Silvio caminhou até ela. Celina permaneceu na porta tremendo. Ele abriu a caixa e o mundo pareceu parar. Lá dentro havia fotografias da neta de Celina com Marcelo Rocha em diferentes lugares da cidade, algumas sorrindo, outras claramente tensas. Bilhetes trocados entre eles, recibos de depósitos feitos para ela, uma carta, datada de 3 dias antes do desaparecimento. Silvio a pegou com mãos trêmulas. Celina aproximou-se lentamente. O que é isso, Silvio? Ele abriu a carta. A letra da neta era firme, mas carregada de dor. Vó, eu tentei parar, juro que tentei, mas me envolvi com a pessoa errada. Ele é perigoso, ele sabe tudo de mim, e eu estou com medo de ir à polícia. Por isso, vou atrás do único homem que sempre falou a verdade na TV. Silvio vai me ajudar. Se eu sumir, foi ele, Marcelo. Me perdoa por não ter sido mais forte. Não quero te ver sofrer. Te amo. Celina desabou em prantos. Silvio segurou a carta contra o peito, respirando com dificuldade. A verdade era pior do que imaginavam. A neta não era apenas uma testemunha. Era parte de algo que tentava desesperadamente sair. E Marcelo Rocha não a sequestrou por causa das provas. Sequestrou porque ela tentou deixá-lo. Silvio voltou-se para Celina, os olhos marejados. Ela não caiu nisso por fraqueza. Ela caiu porque era humana, porque confiou. E quando viu quem ele era, decidiu lutar. E lutou sozinha por muito tempo. Celina, soluçando, abraçou Silvio. E foi nesse abraço, frágil e profundamente humano, que Silvio Santos finalmente desabou. Não como apresentador, não como ícone, mas como ser humano diante de uma tragédia que viu nascer, crescer e engolir uma vida jovem. Lágrimas correram silenciosas. Ela confiou em mim, Silvio murmurou, e eu não estava lá. Celina apertou sua mão. Agora está e vai salvá-la, nem que seja trazendo a verdade para o mundo. Silvio respirou fundo, levantando-se com o envelope e o pendrive e a carta nas mãos. Eu vou atrás desse homem e vou expor até o último detalhe. Se a justiça não fizer, o Brasil vai fazer. Ao sair do apartamento vazio, a porta do 213 fechou-se lentamente atrás deles. Como um capítulo encerrado, mas não esquecido. A luta estava longe de acabar, mas pela primeira vez havia luz suficiente para seguir. E Silvio Santos, com o peso das lágrimas ainda frescas, caminhou pronto para enfrentar o inimigo que jamais imaginou ter.